A paz do Senhor, meus irmãos! Vamos continuar aqui essa aula pelo CTADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, no módulo Síntese do Novo Testamento, e hoje falando sobre a primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, e paramos no capítulo 11, verso do 1 ao 16, quando falamos da participação das mulheres no culto, e eu encerrei minha fala falando exatamente sobre o que a ordem na criação, Deus fez o homem primeiro, Paulo destaca isso, e do homem veio a mulher, ou seja, o homem ele vem primeiro independente da mulher e por isso ele é a coroa da criação e é digno de reverência, já que a mulher parte ou saiu do homem, ela deve essa reverência àquele que lhe deu a vida, entre aspas, aquele que lhe deu a origem, entre aspas, a vida vem de Deus. Mas aqui no versículo 11 ele traz uma parte que possa ser que alguém tenha como uma contradição quando diz que o homem, o varão não é sem a mulher e a mulher sem o homem, mas na realidade aqui o foco do versículo 11 não é o foco do versículo 8. O versículo 8 é da criação, o versículo 11 é da procriação, ou seja, o homem nasce de mulher. Lembrando que o usar véu, ele era um sinal de decência, já que na cultura do Império Romano, e na cidade de Corinto principalmente, havia o templo de Afrodite, onde as prostitutas cultuais elas não usavam véu. Então era uma distinção que tinha que haver entre as mulheres decentes e as mulheres que eram prostitutas cultuais no templo de Afrodite, ou a deusa do amor, nesse sentido de mitologia, claro, não é uma divindade, mas são desvios de adoração. As cristãs estavam causando escândalo por estarem na igreja às vezes sem o véu. Isso era um sinal de insubordinação. E Paulo ele mostra que os anjos eles acompanham, são espectadores do culto, está no versículo 10. Ou seja, Paulo ele tem esse cuidado de que a decência, a hierarquia, o respeito sempre ocorra no culto, porque o culto está sendo acompanhado pelos anjos do Senhor. Capítulo 11, verso 17 ao 34, Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. E lá em Corinto havia uma festa chamada de festa da fraternidade ou festa do amor, onde os ricos deveriam compartilhar suas comidas com os pobres após a Santa Ceia. E os cristãos estavam agindo como se os costumes antigos no templo pagão, comendo em excesso, cometendo glutonarias, bebedeiras e sem primar pela comunhão e a partilha dos mantimentos. E Paulo cita exatamente em contraste a isso o padrão da ceia do Senhor. Jesus toma o pão, parte, divide e faz dali um memorial. Enquanto aqueles cristãos estavam usando de libertinagem, de excessos, de embriaguez e não primando pela comunhão, e Paulo ele combate exatamente no sentido de que precisavam voltar com urgência ao padrão da Santa Ceia, que é exatamente primar pela comunhão entre irmãos e como um memorial do sacrifício que Cristo havia feito pelas vidas, e não como uma festa pagã. Capítulo 12, Paulo ele vai falar sobre os dons espirituais. E ele vem dizer assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, versículo 3. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui é que a intenção principal do Espírito Santo é glorificar Jesus como Senhor. Não é alguém abrir a boca e dizer Jesus é Senhor, aí foi o Espírito Santo que me usou. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, para glorificar ao Senhor, requer uma claridade, um clareamento de mente com relação ao Espírito Santo agindo naquela vida. E os dons, irmãos, espirituais, eles têm como principal foco exatamente isso, sempre glorificar o nome de Jesus e não glorificar pessoas. A gente vive num contexto de que, às vezes porque a pessoa tem determinado dom, ele passa a ser tratado de forma diferente quanto aos demais irmãos. E na realidade o dom ele não pertence à pessoa, o dom ele pertence à igreja, a pessoa é mero canal de bênção para a igreja. Paulo deixa isso aqui muito claro, de que os dons eles têm um serviço a ser realizado. Ele não é para a glória humana, e sim para glorificar a Deus e convencer a igreja como um todo das coisas espirituais, da realidade disso. E Paulo elenca aqui pelo menos 9 dons
Dons, na realidade, são dádivas, são presentes, são graças, são favores para a igreja como um corpo. Logo, não deve ser tratado como posse pessoal para fins egoístas. Às vezes, as pessoas fazem até grupos para visitar determinado alguém que tem determinado dom, né, pela graça de Deus, e passa a idolatrar aquela pessoa, quando na realidade o foco não é esse. O foco é crescimento da igreja. Esses 9 dons a gente pode dividir em 3 grupos. Dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência, discernimento de espíritos. Lembrando, palavra de sabedoria, ela se revela às vezes num conselho, ela se revela numa orientação a alguém que precisa tomar uma decisão que humanamente é complexa demais. E esse dom, ele é utilizado para que a pessoa tenha essa decisão, né? Esse conhecimento para tomar uma atitude correta. A palavra do conhecimento ou da ciência fala sobre interpretações de determinadas situações ou assuntos em que são obscuros, são difíceis de compreender. Então essa palavra do conhecimento, ela traz luz a determinados assuntos para que a pessoa tenha essa claridade. E isso sempre falando, por ser dom, é algo extraordinário, não é algo comum que alguém estudou e vai conseguir trazer uma palavra dentro de determinado assunto. É algo humanamente impossível, por isso que é dom do Espírito. É uma diferença. E discernir os espíritos, sabemos que há pelo menos 3 tipos, ou há 3 tipos de espíritos: o espírito de Deus, o espírito humano e os espíritos demoníacos. E muitas vezes se faz necessário, pela imitação de alguns, que esse dom seja expressado, principalmente no meio da igreja, para que a gente tenha a ideia. Porque a gente não pode chegar, irmãos, de repente alguém foi levantado na igreja e começa a pular, e começa a correr, e alguém olhar de fora e dizer: aquilo ali é meninice, aquilo ali é o inimigo, aquilo ali... Opa! Se fosse fácil assim discernir, você não precisaria de um dom de discernir espíritos. Você mesmo, com sua razão, com sua inteligência, conseguiria fazer isso. Então é muito perigoso quando a gente julga atitudes, ou ações, ou reações humanas diante de espírito, quer seja humano, ideia humana, quer seja de Deus, poder de Deus, ou quer seja demoníaco, possessão. Nesse sentido, a gente precisa desse dom na igreja para que a igreja seja alimentada de forma correta e cresça de forma correta. Há dons de poder, ou seja, a fé está incluída nesse dom de poder. Lembrando que essa fé não é a fé salvífica, ela é uma fé de crer no impossível para operações de maravilhas e milagres. Ou seja, ela é uma fé que humanamente é impossível alguém conseguir acreditar em determinada situação, mas essa pessoa é tomada por esse dom, e assim ele passa a crer, e assim determina, e assim profetiza, e assim age para que haja uma operação de maravilhas ou milagres. Então temos nos dons de poder a fé, dons de cura e operações de maravilhas. Por que no plural, dons? Porque não há uma forma padronizada de curar. O próprio Jesus, ele fez isso. A uns ele determinou, a outros ele fez lodo, a outros alguém tocou nele e foi curado, e assim por diante. Então há várias formas de curar, por isso que dons de cura. E por fim, dons de elocução ou de expressão, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Lembrando que Paulo, ele sempre deu maior ênfase a esses dons de elocução ou de expressão, porque são dons em que edificam a igreja como um todo, são dons de coletivo e não dons individuais. Paulo faz a comparação entre os dons como se fosse como um corpo vivo, onde cada membro tem sua função, tem sua atividade. E ninguém pode se considerar superior ou inferior por causa do tipo de dom que recebeu, quando na realidade todas as partes de um corpo, todos os membros de um corpo, eles têm que funcionar em perfeita comunhão, harmonia, para que o corpo se apresente como saudável. Se alguns desses membros ele tem deficiência ou dificuldade de funcionamento, o corpo todo sofre. Então Paulo mostra exatamente isso, para que ninguém se glorie por ter algum tipo de dom
diferente do outro e se ache mais importante ou melhor. Paulo também cita nesse capítulo 12 sobre dons ministeriais ou dons de serviço. Aqui ele elenca alguns, quais sejam: apóstolos, é um dom ministerial, representa alguém que é enviado para representar quem o enviou. Então, no caso, o apóstolo cristão, ele deve, diante dos outros, representar quem o enviou, ou seja, o apóstolo, ele tem o dever de apresentar Cristo. Se ele é apóstolo de Cristo, ele tem o dever de apresentar Cristo perante os homens. Um outro dom ministerial, profetas. A função do profeta é transmitir mensagem de Deus aos homens sob o impulso do Espírito Santo, né? Hoje não há mais o cargo de profeta, mas há o dom ministerial de profeta, onde mensagens de Deus são transmitidas através de pessoas. A profecia máxima, clássica e imutável é a Bíblia, mas Deus, ele tem usado pessoas para trazer, conforme cada época, determinadas revelações através de sua palavra, de sonhos, de visões, para que as pessoas tomem conhecimento e assim saibam qual a vontade de Deus para determinado momento e situação na história humana. Temos também doutores. Ora, a função do doutor é interpretar assuntos complexos relacionados à doutrina. É um dom ministerial onde os doutores, eles são chamados para trazer luz a assuntos complexos. Milagres é um outro dom ministerial. É uma operação especial para chamar a atenção para o Evangelho, não para o operador de milagres. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus faz é para a glorificação dele mesmo. E a gente, como meros canais, a Bíblia diz que depois de ter feito tudo, a gente ainda se considere vaso, servo inútil, né? O milagre tem exatamente essa função de chamar a atenção das pessoas, né, para o que está sendo dito ou feito, e assim se aproveita a oportunidade para evangelizar. Socorro é um outro dom ministerial que fala sobre exercer misericórdia. Governo também é um dom ministerial que é chamado para presidir, administrar. Então, temos esses dons ministeriais elencados também aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios por Paulo. O versículo 31, ele traz uma expressão, né, que alguns até podem dizer: tem dom melhor e tem pior. Porque Paulo diz: olha, procurai os melhores dons, ou a busca por melhores dons. O que Paulo está dizendo aqui não é que tem dons que sejam ruins. Todo dom é dádiva, é presente, é coisa de Deus para a igreja. Porém, o que Paulo foca aqui é exatamente aqueles dons. Quando ele diz melhores dons, veja que o foco de Paulo é evangelizar. O que é que Paulo quer? Paulo quer que se busque os dons que sirvam para a edificação da coletividade, gerando maior resultado para a conversão e perseverança na fé, como é o caso do dom de profecia. Quando há uma profecia, todo mundo que ouviu a profecia entende, e todo mundo é edificado. Já quem fala línguas sem interpretação, né, só edifica-se a si mesmo. Então Paulo diz os melhores dons, não é no sentido de que tem dom ruim, é que tem dons que edificam grupos e tem dons que edificam pessoas. Paulo sempre focou nesses dons para a coletividade. O capítulo 13, ele fala sobre, o capítulo clássico na Bíblia sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, Paulo mostra que os dons só cumprem sua finalidade se houver amor sincero para com o próximo. Não adianta eu ter vários dons e não ter amor ao próximo, já que o dom, ele é focado para a edificação do próximo, para a edificação da igreja. O amor não permite que ninguém tire proveito dos outros, inclusive na ministração das coisas espirituais. Então, quando você vê alguém querendo se dar bem sempre, principalmente nas direções, nas ministrações, em alguns ministérios de rótulos de igrejas, que tudo é vendido, que tudo é cobrado e tal, olhe, é uma situação difícil, porque na realidade Paulo, ele mostra aqui exatamente que o amor, ele é a base para os dons. Ele faz a ligação entre o capítulo 12 e capítulo 14, que vai falar sobre profecia também e línguas. Capítulo 12 fala dos dons, capítulo 14 profecias e línguas, e 13 ele faz a ligação com o amor, exatamente com o próximo. Se não houver isso, é para se desconfiar, né?
O capítulo 13, o versículo 13, perdão, do capítulo 13, Paulo vai falar sobre quem é maior, a fé, a esperança e o amor. Aí Paulo diz, mas o amor, ele é maior do que os outros anteriores. E Paulo confirma também isso em Romanos capítulo 5, verso 5, quando diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, né, ou no coração do crente, e esse amor ele é maior do que a fé e do que a esperança. Capítulo 14, aí Paulo vai falar sobre a decência, né, com relação a línguas estranhas, a profecias. Então o capítulo 14 ele foca sobre as línguas e a profecia. O dom de línguas, ele é um presente de Deus e é uma forma de que Deus deu à igreja para que de modo sobrenatural essa igreja se comunique com Deus. Então por isso que o falar em línguas ele edifica a própria pessoa que está falando, né? Lembrando que falar em línguas ela não é uma coisa mecânica, artificial, não é uma coisa inventada nem estudada. O falar em línguas ele é dom do Espírito Santo. Tudo que é relacionado a dom, ele transcende a capacidade humana. Ele não é nada racional no sentido de que eu posso buscar e de minha própria força eu consigo. Não, é um presente de Deus. E se é de Deus, é algo que o homem sozinho não conseguiria obter. Temos o dom de profecia, né? Ele é a predição de eventos futuros ou ensinos com a ajuda do Espírito Santo e que tem como principal finalidade edificar, exortar, ou orientar, ou corrigir e consolar. Então essas três funções da profecia, ela está diretamente ligada à igreja no sentido de edificação, exortação, né, e consolação. Lembrando que o dom de profecia, ele é tido como o mais valioso na fala de Paulo, exatamente porque ele traz edificação coletiva. Quando há uma profecia, todos entendem o que está sendo dito. E Paulo ele mostra também que o dom de variedade de línguas, ou dom de línguas, quando há interpretação, ele se equipara ao dom de profecia. Então ele também edifica a coletividade. Ele se torna mais importante nesse contexto do que o simples falar em línguas, porque edifica só o portador do dom, né? Lembrando que Paulo ele não era contrário ao falar em línguas. E, pelo contrário, ele mesmo diz, eu falo mais língua do que vocês todos, né? Porém, o foco de Paulo, está no versículo 18, o foco de Paulo era exatamente que se buscasse a edificação da coletividade sempre, né? Ele até diz que preferiria ir falando nos cultos, nas reuniões, ele preferia falar 5 palavras, que fosse compreensível, ou que servisse para a edificação, ou na própria inteligência dele. Quando ele diz na própria inteligência, não é de vontade própria, mas é sabendo um assunto com começo, meio e fim, do que falar 10.000 palavras que ninguém entendesse nada. Então ele valoriza o falar em línguas, porém ele foca sempre no crescimento da igreja através de transmissão de mensagens, né? Lembrando também que Paulo diz que a língua ela é um sinal para os infiéis, ou seja, não é um sinal para crente, é um sinal para o ímpio. Em que sentido? Em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, os visitantes de Jerusalém viram cada um dos apóstolos falarem na sua própria língua. Então ali foi um sinal positivo para eles, pois eles foram alcançados pela palavra. Também possa ser que tenha caráter negativo como sinal para o ímpio, no sentido de que existe uma realidade espiritual e ele vê isso aí através de alguém falando em línguas estranhas, e que esse ímpio está distante dessa realidade, ou seja, não consegue compreender, não consegue estar envolvido nessa situação. Então para eles, nesse sentido, ele é um sinal negativo para o ímpio, né? Temos que a profecia ela é para os fiéis e não para os infiéis, ou seja, as promessas de Deus, o tratar de Deus é sempre para o seu povo, para a sua igreja. A salvação é para todos os que creem. Então, aqui já mostra para a gente não estar compartilhando profecias com não crentes. Paulo orienta aqui de que a profecia ela é para crente. E às vezes acontece de algum irmão, Deus falou para mim, contando lá no mundo. E isso não é recomendado bíblico. Se fosse para o mundo ouvir, a profecia teria sido feita perante esse mundo. Mas não, geralmente ela é em momentos de comunhão
com Deus, e assim Deus se revela. Temos do capítulo 14, versos 26 ao 40, Paulo falando sobre a ordem no culto. E ele diz que um culto completo tem que ter salmo, que é o louvor, tem que ter doutrina, que é o ensino, tem que ter revelação, que é Deus dizendo como quer a sua igreja, tem que ter língua e tem que ter interpretação de língua, né? E essa interpretação para que a vontade de Deus seja conhecida, compreensível. Lembrando que Paulo ele aqui regulamenta. Olha, 2 ou 3 falam em línguas, mas se um profeta levantar-se, ou se houver interpretação, se não houver interpretação, se cale. Se um profeta começa a profetizar e depois outros levantem, o que profetizava anteriormente se cale. Ou seja, essa ordem no culto, para que não vire uma bagunça, um grita-grita, que ninguém consiga escutar nada. O cuidado de Paulo é esse, é que sempre se escute o que está o que está acontecendo no culto, para que a igreja cresça. Porque se houver só zoada, sem eu entender nada, eu não cresço. E Paulo ele prima muito por isso, para que haja essa decência e essa ordem sempre no culto. Paulo vai falar novamente sobre as mulheres estarem caladas na igreja. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem seus próprios maridos em casa, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Versos 34 e 35, ou seja, ele retoma aqui aquela situação, só que aqui é com relação ao falar. Na fala anterior minha, vai falar sobre o uso do véu com relação à insubordinação, à insubmissão. Aqui ele vai falar sobre a mulher estar calada. Lembrando, irmãos, que isso aqui ele é um costume cultural judaico, onde não era permitidas que as mulheres ensinassem nas assembleias e nem fizessem indagações. Isso aqui é cultural. Alguns rabinos chegavam ao extremo de achar e de dizer que as mulheres deveriam se limitar apenas a saber usar bem seus utensílios. Outros rabinos, nessa cultura machista judaica, diziam o seguinte, que duvidavam até que as mulheres tivessem alma, ou seja, que fossem gente nesse sentido de ter consciência e tal. Então por isso que culturalmente para elas seria feio estar fazendo indagação e atrapalhando o andamento do culto com perguntas, né? Porém, Paulo ele vai falar, ele dizia a lei, como manda a lei que a mulher seja submissa. Essa referência à lei, irmãos, ele pode ter pegado como base o que está lá em Gênesis 3:16, quando diante da maldição proferida por Deus para a raça humana depois do pecado, ele diz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, né? Então nesse sentido, e em Números capítulo 30, verso do 8 ao 12, também vai falar sobre o poder que um pai ou um marido tinha de desmanchar um voto feito por uma mulher. Então talvez Paulo tenha se fundamentado, quando fala sobre a lei, nessas duas referências do Pentateuco, já que Paulo era judeu e era criado aos pés de Gamaliel e conhecia muito bem a lei, né? Falar no templo ou sinagoga era sinal de autoridade, ou seja, era um serviço exclusivo de homens, né? E se uma mulher ela quisesse entrar nessa situação de falar, de ensinar, de argumentar, era como se ela estivesse disputando autoridade com os homens. E isso era, numa cultura machista, uma situação muito constrangedora e muito feia e até escandalosa para a mulher. Por isso que Paulo diz, olha, as mulheres estejam caladas. Mas lembrando, isso não é para os nossos dias, pelo menos a minha interpretação nesse sentido, não é para os nossos dias, e sim para aquela época numa cultura machista. E Paulo encerra esse capítulo 14, recomendando aos irmãos que procurem com zelo, com dedicação, sem desistir, o dom de profetizar, mas que também não proíbam falar em línguas, né? Mas que tudo ocorra com decência e com ordem. Está no versículo 39 e 40. Então Paulo ele não condena o falar em línguas sem interpretação. Ele manda, inclusive, que se busque com zelo os dons, contanto que se prime pela decência e pela ordem. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre a ressurreição. Ou seja, na igreja de Corinto, Paulo ele primeiro começa a falar sobre a evidência inegável de que Cristo havia ressuscitado. Ele começa esse capítulo dizendo, olha, Jesus ressuscitou e foi visto por fulano, por Beltrano, por Cefas, por Tiago, por quase 500 discípulos, dos quais a metade aproximadamente ainda estão vivos. E por que, irmãos? Ele começa argumentando de que Jesus havia ressuscitado. Porque alguns crentes de Corinto já começaram a negar
através de heresias, a existência da ressurreição, a possibilidade de ressurreição. Para eles não existia ressurreição. E Paulo ele começa a levantar essa questão no sentido de que, se não há ressurreição, tudo que havia sido feito e até a própria crença deles era em vão. Porque se Cristo não ressuscitou, a raça humana está perdida, já que a salvação da raça humana se dá através da ressurreição de Cristo, que morreu por nós, porém ressuscitou. E Paulo até critica no versículo 29 sobre os que se batizavam pelos mortos. Olha, aqui é um ponto. Paulo aqui não está fundamentando biblicamente essa questão. A gente já viu anteriormente que a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Essa passagem de batismo pelos mortos, ela é exclusiva aqui numa citação de Paulo. Não tem encanto nenhum mais na Bíblia essa passagem. E na realidade, o que Paulo está expondo aqui, ele não está fundamentando essa doutrina de se batizar por mortos. Ele apenas está criticando como é que a pessoa não acredita em ressurreição e se batiza por mortos. Como se esse batismo proporcionasse perdão por alguém que um dia ressuscitaria para não ser julgado. Ora, como é que eu não acredito em ressurreição, mas faço o trabalho por aqueles que precisam ou que serão ressuscitados um dia? Paulo aqui só mostra essa incoerência com relação a aceitar essa heresia de que não haveria ressurreição, né? Temos que Paulo mostra também sobre a ressurreição um comparativo na qualidade de como se morre e de como se será ressuscitado. Ele compara-se a uma semente. A semente, primeiro, para poder ressuscitar, ela é sepultada, ela é semeada, né? Lembrando que a semente semeada, o que surge dela é algo muito maior, muito melhor, um broto muito vigoroso comparado com a simples semente plantada anteriormente. Assim, Paulo faz a comparação com o sepultamento humano, que ele é feito em fraqueza, em vergonha e corrupção, mas um dia será ressuscitado em vigor, glória e incorrupção. Está no capítulo 42 a 44. Até porque carne e sangue não herdará o reino de Deus, ou seja, há um corpo especial para a ressurreição, e a ressurreição ela é verdadeira e real. Temos do versículo 51 a 57, Paulo explicando como vai ocorrer a ressurreição, ou a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a salvação. E ele cita que nem todos passaremos pela morte, né? Seremos transformados ante a última trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Porém, esse termo última trombeta, versículo 52, às vezes as pessoas querem falar sobre o Apocalipse na última trombeta, que é depois da grande tribulação, no auge da grande tribulação. Na realidade, irmãos, a cultura judaica, o povo judeu sempre foi regido por toque de trombeta, né? A trombeta ela convocava para a guerra, convocava para as festividades. Havia em Israel a festa das trombetas, que marcava o início das chuvas ou o começo do plantio, ou a novidade de colheita no sentido de plantio. Logo, essa convocação que Paulo usa aqui ante a última trombeta, ela será a última convocação para os fiéis com relação a nunca mais morrer. Então, ressuscitou ante esse toque da última trombeta, é chamado para a vida eterna, no sentido de não mais morrer fisicamente, poderíamos usar esse termo. E ele confirma essa situação quando diz: tragada foi a morte na vitória, verso 54. Ou seja, a morte não terá mais poder após esse toque da última trombeta, após essa ressurreição. E o capítulo 54, Paulo ele pede para que os irmãos permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, há ressurreição, há esperança de galardão, há esperança de salvação, para que os irmãos não esmoreçam diante dessa heresia que surgiu nessa reunião nessa igreja de Corinto, de que não haveria ressurreição. Isso poderia até desestimular os irmãos a permanecerem no seu trabalho abundante na obra do Senhor. E no capítulo 16, Paulo ele vai encerrar o capítulo com diversas recomendações, saudação e recomendando a coleta para os crentes pobres de Jerusalém, né? Lembrando que ali ele faz várias citações pessoais, recomendações, agradecimentos. E no versículo 21, Paulo vai falar: saudação da minha própria mão, de Paulo. Ou seja, Paulo ele assinou essa carta, mas essa carta foi escrita por um amanuense, né? Ou seja, no capítulo 1
versículo 1, Paulo vai dizer exatamente isso. Eu, Paulo e Sóstenes, ou seja, Sóstenes foi esse amanuense que escreveu a carta que Paulo ditou, né? E por fim, ele aqui assina essa carta e diz: eu escrevi, Paulo, escrevi aqui, assinei, e acrescenta: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele fecha a carta exatamente com essa fala. E aqui fala sobre todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Versículo 20. Na realidade, o ósculo santo, irmãos, ele era um cumprimento dos judeus ou dos hebreus e dos habitantes da Ásia Menor, que era um sinal de afeto, era uma saudação afetuosa. Poderíamos até comparar hoje como sendo nosso abraço e nosso aperto de mão. Então, o ósculo santo, para o cristão, ele era cultural, né? Eram beijos laterais, cultural. Poderia ser esse beijo no rosto, na mão, no ombro, enfim, simbolizando uma comunhão, uma consideração. Que Deus abençoe, irmãos, a todos. Assim estamos encerrando essa carta de 1 Coríntios. O tempo também foi bem no limite aqui. E assim agradeço a Deus pela vida de vocês e que a gente persevere sempre abundantes na obra do Senhor, né? Sabendo que o nosso trabalho, o investimento nos estudos não é vão no Senhor.